Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de hoje, preview da AFC Sul, divisão dos Colts, Texans, Jaguars e Titans. Antes da gente entrar nessa discussão, falaremos da notícia que saiu um pouco antes da gente começar a gravar, a renovação do contrato do Justin Herbert, quarterback do Los Angeles Chargers. Aqui comigo, João Eduardo Dutra. Sigam ele lá no Twitter, @Duca_JE. João, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast e já te pergunto o que você achou da renovação do contrato do Justin Herbert. Ele assinou por 5 anos 262,5 milhões de dólares, que dá um salário anual de 52,5 milhões, valor garantido no momento da assinatura 133,7 milhões. Quarterback mais bem pago da liga, consequentemente quarterback mais bem pago da história da liga, jogador mais bem pago da história da liga também, porque pela correção, se você fizer alguma coisa de porcentagem do cap, ou correção ajustada pela inflação e tal, pode não ser, né? Mas em valor total é o jogador mais bem pago da história do futebol americano. O que você achou desse contrato? Anualmente, né? Anualmente. No geral também. Tem o contrato do Mahomes, né? Mas média salarial. O Mahomes tem mais dinheiro que o dele, mas... Bom dia, boa tarde, boa noite primeiro, né? É esperado, né? A gente chega a um momento com esses quarterbacks de elite que estão em contrato de calor, que deu 3, 4 anos ali, a gente sabe que vai acontecer, e é quase uma corrida, né? Pra ver quem consegue fazer primeiro, porque quem consegue fazer antes, os que adiantam isso, geralmente pagam mais barato. Então é esperado ele nesse momento ser o quarterback mais bem pago, valor anual, mas o que isso ocorre na minha visão isso aumenta 1, 2, 3 milhões o valor do contrato de Joe Burrow, que agora ele não vai assinar por menos que o Justin Herbert. Então o chão tá feito já, e assim a liga se constrói. A gente teve algum tempo ali que ficou meio estagnado nessa questão. O Kirk Cousins tinha um salário muito alto ainda, mas agora a gente vê esses quarterbacks novos chegando que são muito bons. A gente viu o Baltimore Ravens tendo problema com isso. Não adiantou a renovação do Lamar, ficou preso, chegou a ter risco de perder o Lamar e no final teve que pagar ele uma boa quantia. O Kansas City Chiefs fez o caminho oposto. Ele adiantou bem, deu um contrato longuíssimo para o Mahomes, e hoje a gente fala que é um dos melhores contratos de todo o esporte. O 8º quarterback mais bem pago da NFL atualmente, salário anual de 45 milhões de dólares. E a gente cantou essa pedra na época, né? E não vai subir, a não ser que eles mudem o contrato. Mas se os Chiefs for assim, não, que quem já viu o Last Dance sabe, o dono dos Bulls assinou um contrato longo com o Scott Pippen. O Scott Pippen queria mudar depois, né, que ele melhorou, e o cara falou assim, não, você tem um contrato aí, você fica até terminar o contrato. Se os Chiefs fizerem isso com o Mahomes, essa posição dele de 8º mais bem pago da liga só vai cair, não vai aumentar em nenhum momento. Então a gente vê os times que têm se adiantado estão sendo melhor. Hoje os Chargers garantem o seu futuro por 5 anos. O Justin Herbert ainda não ganhou os playoffs, tudo bem, tudo, mas é um dos melhores quarterbacks da liga. E acaba com a dor de cabeça. Eles só vão ter que pensar nisso daqui a 4 anos, né? De novo. Evita, então eu nem acho que, por exemplo, o Cincinnati Bengals vai passar por esse problema. Eu acho que eles também devem renovar o contrato do quanto ele quiser, mas hoje, quem tem dor de cabeça? Pouquinho só que seja. É a diretoria do Cincinnati Bengals. Agora ele vai voltar ao mercado quando tiver 31 anos, né? O Justin Herbert, para a posição de quarterback, 31 anos ainda é jovem, né? Então ele vai poder assinar mais um mega contrato. Você falou sobre o valor que o Joe Burrow vai assinar. O Lamar Jackson, ele renovou por 52 milhões de dólares por ano, né? E agora a gente vê o Justin Herbert renovando... Calma aí, fechou aqui? 52,5, né? Então acho que 2, 3 milhões a mais não vai ser. Talvez ele chegue a 53, talvez seja talvez um valor, uma porcentagem maior garantida, mas eu acho que em termos... Jogador por jogador, o Joe Burrow é melhor que o Justin Herbert. Mas não é muito isso. Não, desculpa.
não só jogador por jogador. A gente fala de quarterbacks de elite, parece que a gente invoca todo mundo. O Joe Burrow tá numa prateleira diferente do Justin Herbert hoje. Justo, ele tava no meu ranking, né? Mas assim, o próprio Jalen Hurts, né? Que assinou por $51 milhões, né? Antes do Lamar Jackson, né? Aí o Lamar Jackson vai e assina por 52. O Justin Herbert vai lá e assina por 52,5. Esses caras estão mais ou menos no mesmo nível, né? Até enquanto você tava falando, eu peguei o meu ranking aqui dos 32 quarterbacks, né? Que eu fiz no mês passado. Inclusive, vai lá escutar o podcast, que tá bem legal. Lamar Jackson é o quarto no meu ranking. Justin Herbert é o quinto. Jalen Hurts é o sexto. Então tá todo mundo ali bem próximo. E o Joe Burrow tá na frente, terceira colocação. Mas num patamar acima, né? Então eu não acho que vai ser... Eu acho que vai ser 1 milhão a mais, talvez. 1,5 milhão. Mas eu digo... Depende também de quando ele assinar, né? Porque... Ele não necessariamente precisa assinar agora. Sim. Se demorar um ano... Pode ajudar ele. Mas assim, eu acho que é mais provável a gente ver uma garantia maior do que um valor total maior no contrato do Justin Herbert. Sobre o Herbert, é o preço de um quarterback como ele. Vale esse preço. Como eu falei, pra mim, o quinto melhor quarterback da NFL. E esse ponto que você falou é isso mesmo, né? De adiantar a renovação. Porque quando o jogador escolhe de primeira rodada, ele assina um contrato de 4 anos, com uma renovação automática de 5º ano, que o time pode exercer, e ele pode começar a negociar uma extensão, pode assinar uma extensão, depois da 3ª temporada dele na NFL. E o porquê que você adiantaria essa extensão? Porque adiantando essa extensão, você tem um poder de barganha maior. Porque o incentivo aqui é do jogador renovar esse contrato logo para adiantar um dinheiro, né? Para adiantar o dinheiro, porque é uma diferença muito grande, né? A opção dele de 5º ano provavelmente seria uns 24 milhões, algo do tipo. E agora ele vai receber o dobro, mais do que o dobro disso, né? Então, é um incentivo do jogador adiantar essa renovação, e quando o time adianta essa renovação, o que ele consegue? Ele negocia numa posição de força, não dá a faca e o queijo na mão do jogador, como foi o Lamar Jackson. No final, os Ravens conseguiram um contrato justo com o Lamar, né? Mas foi um processo muito mais traumático do que deveria ter sido. E você não tem risco... O risco de você perder um quarterback ainda no auge é basicamente inexistente, né? Mas você afasta totalmente. E você consegue separar o dinheiro, né? Você divide o dinheiro por mais anos. E você, normalmente, o cap... A gente não tem detalhes ainda do como é que vai ser... Quanto que ele vai custar o cap dos Chargers ano após ano. Mas a gente... Normalmente, é um valor mais amigável, né? Porque você vai ter mais anos pra estender, né? Esse dinheiro, né? Bônus de assinatura e tal. Porque o bônus de assinatura, tipo, você assina um contrato de 5 anos com bônus de assinatura de $20 milhões, ele conta 4 milhões para cada ano. Então vai ter mais tempo para separar para dividir esse bônus de assinatura do Justin Herbert. Mas ele vale esse valor. Ele é um quarterback fantástico. E ele não venceu um jogo de playoff até agora na carreira dele. Até vai chegar um momento que ele vai vencer um jogo de playoff. Isso não me preocupa em nenhum momento. Todo quarterback é assim, ele é pipoqueiro até que ele vence o Super Bowl. E não é que muda alguma coisa. O que muda é que ele venceu. Realmente. Hã? Realmente, todo quarterback não vence um jogo de playoff até vencer um jogo de playoff. Isso é 100% correto, né? Não falei uma mentira. Mas assim, é porque você coloca-se um peso no jogador, mas é porque simplesmente não aconteceu. E até o momento que vai acontecer, não é? Por exemplo, o Josh Allen. Ele nunca venceu o Super Bowl, nunca chegou no Super Bowl e tal. Aí quando ele chegar no Super Bowl, nunca venceu o Super Bowl. E antes não venceu o jogo de playoff, venceu o jogo de playoff. Então não é, o Justin Herbert... O Lamar sofreu muito com isso, né? Em questão de não vencer o jogo de playoff. Sim, e não é que o cara é bipoqueira, porque ele não venceu. Porque não venceu, pô. O jogo tem envolve muita sorte, às vezes o cara tem um dia ruim, às vezes o time vai muito mal. Ele poderia ter jogado melhor naquele jogo contra o Jacksonville Jaguars dos playoffs? Poderia. Ele cometeu erros no segundo tempo. Mas não é tudo em cima dele também. E eu achei que o Brandon Staley, o head coach dos Chargers, teve um ano muito ruim em 2022. O que ele era bom em 2021, ele não repetiu em 2022, que era a agressividade em quarta descida. E o principal erro dele foi não ter mudado o ataque. O Justin Herbert, um dos quarterbacks que tem um braço mais forte na NFL, e ele teve a 3ª menor distância média de alvo
em passes tentados em 2022, que é um absurdo. Ele é um cara que evita muito bem sec, é um excelente atleta e ele é um cara de MVP. Porque o Mahomes não vai vencer todo MVP todo ano, né? O Mahomes é o melhor jogador da NFL e vai ser por muito tempo. Mas a gente sabe, né? O Mahomes já tá disputando com ele mesmo agora, né? Exatamente, a barra ele é estabelecida por ele mesmo, né? Até como, por exemplo, o LeBron não venceu o MVP todo ano, né? Não. Agora, toda a temporada do Mahomes vai comparar com as temporadas antigas dele. Sim. Se ele for pior, é meio que um atestado que a liga tá pior. Exatamente. E eu acho que o Justin Herbert é esse nível. Eu acho que é um quarterback pra vencer, MVP. E eu tô curioso pra ver como é que ele vai ser no ataque do Kellen Moore, né? O novo coordenador ofensivo da equipe. Ainda acho que o corpo de wide receivers poderia ser melhor, poderia ser um pouco mais profundo. Mas eu tenho zero preocupação quanto a esse contrato. É o preço. Claro que diminui a versatilidade dos Chargers, né? Mas é o preço de fazer negócios na NFL, né? Você drafta um cara como Justin Herbert pra você ter esse período dele como contrato de calouro, que poucos realmente se tornam competitivos nesse contrato de calouro. O Chargers não conseguiu aproveitar, mas você chega um momento que a próxima parte é você ter esse quarterback, né? 10 anos, 15 anos. E é o preço a se pagar. Eu acho que... Eu concordo, é o preço. E tem um ditado, até no futebol bola redondo, que fala que jogador caro é jogador que não rende. Então, se o Justin Herbert assina esse contrato de 52,5 milhões de dólares por ano e te dá um Super Bowl pro Los Angeles Chargers, vai ser uma pichincha pra eles. Então, se ele te dá mais 5 anos de futebol no nível que ele tem jogado, é uma pichincha. E até esse negócio de, não aproveitaram o contrato de calouro dele, vários times que aproveitaram, entre aspas, estavam em uma situação bem diferente, né? Como, por exemplo, o Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs era um time que estava nos playoffs, trocou pra cima pra draftar o Mahomes e deixou ele sentado um ano, tudo bem, mas sempre foi um time de playoff e só adicionou um quarterback. O Cincinnati Bengals, que também é um exemplo. O Joe Burrow ficou machucado. O Joe Burrow ficou machucado por muito tempo do seu ano de calouro. E o Cincinnati Bengals foi um dos piores times da NFL. Então eles estiveram em posição de draftar o Ja'Marr Chase. O Justin Herbert não conseguiu fazer isso com os Chargers. O Justin Herbert ele entrou e o time não foi para o Super Bowl, mas o time foi competitivo todo o tempo que ele esteve lá. Então nem a chance de draftar um Ja'Marr Chase ou já ter um time já mais preparado, o time teve. Então isso é muito relativo também. A gente olha pra história, né? Os Bengals chegaram no Super Bowl com o Joe Burrow, os Seahawks venceram o Super Bowl com o Russell Wilson, isso falando de quarterbacks em contrato de calouro, né? Mas é uma janela curta, né? Que você... E muitos quarterbacks não chegam no melhor nível nesse período. E é muito... que eu tô falando, é muito ocasional, você só escolhe terceira rodada. Sim. Então... Não dá pra culpar, eu acho que os Chargers tentaram, não conseguiram, mas eu acho que é o preço do Justin Herbert. Eu acho um quarterback muito talentoso, quarterback que evita muito bem sec, que é uma estatística que eu tenho falado muito aqui. Ele é um dos que melhor, tem a menor porcentagem de pressões que viram sacks na NFL, é uma estatística importante. E tudo bem, não é o preview da AFC Oeste, mas acontece muito, João, você também acompanha a NFL há algum tempo, um time que tem um hype muito grande, dá uma empolgação, fala, não, esse vai brigar pelo Super Bowl e tal, não sei o quê. E esse time era o Chargers, no ano passado. E muitas vezes o hype é um ano antes, né? É tipo, meio que você vê a luz e depois escuta o relâmpago, né? Eu não ficaria surpreso. Eu acho que a divisão ainda é um pouco inacessível. Chargers. Hã? Chargers. Tem isso. A luz depois do relâmpago. Verdade. A divisão ainda é inacessível, mas eu acho que é um time que vai ser bem competitivo em 2023. Eu concordo. Eu acho que a tendência é melhorar, né? A tendência é melhorar, ou o Brandon Staley vai procurar emprego no final do ano. Porque manteve as principais peças, assinou de novo com o Josh Herbert, trouxe um coordenador ofensivo novo, draftou um wide receiver na primeira rodada. Então é meio que... Eu não gosto de dizer essa frase, que é tipo... agora é a hora, mas... Agora é a hora. É o ano que o Chargers tem que mostrar alguma coisa. É o ano que... Principalmente o Brandon Staley tem que mostrar que veio.
Os Chargers eliminados na primeira rodada de playoffs de novo vai ser o suficiente? Eu acho que não. Vamos passar agora pro nosso preview das divisões, né? A gente tá numa série de previews das divisões. A gente fez alguns episódios no feed aberto, alguns episódios no feed exclusivo para apoiadores. A gente fez NFC Leste do Giants, Cowboys, Eagles e Commanders no último episódio no feed aberto. Fizemos também AFC Leste do Patriots, Jets, Bills e Dolphins. No feed fechado fizemos NFC Sul, Falcons, Panthers, Bucks e Saints, que inclusive eu e o João gravamos e por um erro meu a gente perdeu todo o áudio. Esse foi um episódio legal, pior que o episódio ficou muito bom, né, João? A gente falou sobre outras coisas também, que nunca vai ser escutado, né? Tem uma banda famosa, que eu não lembro agora o nome, que eles têm um álbum, que eles fizeram um leilão e aí um milionário comprou, e tipo, o álbum é só desse cara. Só esse cara pode escutar, não pode postar, não pode lugar nenhum. É isso, né? O podcast que só eu e o João escutamos. Nem que eu quisesse eu poderia, porque eu não tenho áudio do João, só tenho o meu áudio aqui. Mas, de repente, com inteligência artificial. Podia postar pra um especialista em leitura labial. Não tem esses caras que ficam no TikTok? Fazendo leitura labial do jogo? Exatamente. Aí podia completar o podcast só com eu. E assim, tem tanta gravação sua aqui no podcast Cara dos Esportes que deve ter alguma ferramenta de inteligência artificial que consegue refazer a sua voz, né? Então, ó, fica aí. Sim. Custaria caro, mas fica aí a sugestão. Mas vamos falar da... Foi bom mesmo, a gente falou do Sendar no final do episódio da Breve. Falou do Sendar, verdade. Vamos falar do Jacksonville Jaguars. Começar falando do Jacksonville Jaguars, que venceu a divisão na última temporada. A gente fala AFC Sul, né? Não sei se eu falei. Jaguars, Colts, Texans e Titans. Chegaram running back D'Ernest Jones, kicker Brandon McManus. Saíram Joan Taylor, tackle, que tá no Chiefs agora. O Arden Key, edge rusher. Chris Manhurst, tight end. Cornerback Shaquille Griffin. E o wide receiver Marvin Jones, que voltou para o Detroit Lions. Ken Robinson foi suspenso por 4 jogos para o início da temporada. Doping, se eu não me engano. Tem um monte de gente sendo suspensa. O Calvin Ridley voltou, né? O Calvin Ridley volta. Vamos começar por ele, então. O que esperar do Calvin Ridley depois de um ano sem jogar? Ele que é aquele famoso, sem muito alarde, o falso novo, né? Falso novo, isso. Ele já era bem velho quando ele foi draftado. Ele entrou na NFL um pouco mais tarde do que de costume, né? Então, ele vai fazer 29 anos nessa temporada. Ele foi draftado em 2018, então bem mais velho do que se espera para a posição. É um cara que, assim, Alabama teve 1 milhão de wide receivers de primeira rodada recentemente. Todos eles espetaculares, menos o que cometeu um crime, né? Que tá preso. Não sei se ele tá preso, acho que ele tá prisão domiciliar, o Henry Huggs, se não me engano. Mas o Calvin Ridley é um deles, é um wide receiver talentoso, mas que não tá nesse nível dos outros, né? Mas ainda assim, é um cara muito bom. Mas vem de ausência de 1 ano, né? O que esperar dele, João? O que você acha que seria realista esperar dele? Esse jogador ficou 1 ano parado, a gente sempre O que você apostaria com o Calvin Ridley? Não pode. Mas esse jogador que ficou 1 ano parado, a gente tende a ter umas expectativas irrealistas para ele. Pelo menos eu tenho essa sensação. Eu não sei se você já ouviu esse termo. Eu já falava no Calvin Ridley disso, tá? O Calvin Ridley tem 29 anos, mas ele tem só 28 anos de futebol. Ele ficou 1 ano parado. Uhum. E isso não faz o menor sentido para mim. Continua tendo 29 anos. Ele envelheceu nesse 1 ano. Ele não teve repetições de jogo nesse 1 ano. Mas ainda assim, eu acho que ele vai ser o melhor wide receiver do Jacksonville Jaguars. Ele era um cara que é muito bom correndo rotas. Eu acho que ele tem tudo para melhorar ainda mais o Trevor Lawrence. Eu acho que ele vai ser o wide receiver que talvez ele tenha sido prometido quando ele começou no Atlanta Falcons. Começou muito bem, não estava muito touchdown. Não. Mas eu acho que ele vai ter uma boa temporada. Eu não sei qual é o over-under dele, de jardas, mas eu acho que ele, pra si mesmo, sozinho, sem envolver dinheiro, pode apostar no over. Ele provavelmente... Pra quem não sabe, né, a história, ele foi suspenso porque ele
apostou em jogo do Falcons, né? Acho que... E apostou, tipo, pra vencer, né? Não foi aquela coisa... vou tancar o jogo aqui, né? Não. Mas, assim... acho que literalmente, ele fez um bicho. Eu acho que o Calvin Ridley é um bom wide receiver 2, não gosto dele como wide receiver 1. No corpo de wide receivers do Jaguars, basicamente, o trio principal da equipe será ele, o Christian Kirk e o Evan Ingram, né? Que jogou bem na última temporada, renovou o contrato com o Jacksonville Jaguars. E é um trio de respeito. Acho que é um trio honesto de principais alvos. A minha principal preocupação é o histórico do Jacksonville Jaguars não conseguir sustentar sucesso. Eu já usei esse termo aqui algumas vezes. Os Jaguars venceram um jogo de playoff em 2007. Depois eles venceram 5, 7, 8, 5, 2, 4, 3, 5, 3 jogos. Até que em 2017 eles foram à final de conferência. Perderam para os Patriots num jogo apertado. Depois venceram 5 jogos. O João tá fazendo... Pra podcast é ótimo o João fazer sinal pra tela, né? Easter egg só pra quem tá vendo o vídeo. Um incentivo pra você assistir no YouTube podcast Cara dos Esportes. Mas... Isso naquele sinalzinho da mão de roubo. Roubar. Eles venceram 5 jogos, depois 6 jogos. Tiveram 2 primeiras escolhas gerais seguidas. E aí em 2022 eles voltam aos playoffs. Então é um time que não tem histórico. Eles tiveram no começo, curiosamente, os primeiros anos da franquia. Eu não gosto do limbo da NFL, né? Curiosamente, nos primeiros anos da franquia, né, com Tom Coughlin, eles chegaram aos playoffs algumas vezes, né, nos anos 90. E depois, ou é 8 ou 80. Ou vai aos playoffs, ganha jogo, ou vai ter escolha top 5. Minha preocupação é que eu acho que o Trevor Lawrence, ele precisa ainda evoluir bastante. E eu acho que ele tem condições, porque o teto dele é muito alto. Porque o ataque do Jacksonville Jaguars, em muitos momentos, era muito que o pessoal lá dos Estados Unidos usa um termo gimmick. Que é algumas coisas... Qual seria uma tradução boa pra gimmick? Deixa eu botar aqui no Google Tradutor. Brincadeira? Não. Truque. Não é bem truque. Assim, é um run pass option, né, do Doug Peterson, que ele teve sucesso nos Eagles e tal, mas era muita decisão rápida, exigia pouco do Trevor Lawrence. Com o tempo, ele foi colocando mais coisa pro Trevor Lawrence fazer, né, foi exigindo mais do Trevor Lawrence, até que teve um momento ali, no meio da temporada, que a equipe caiu um pouco de rendimento. Eu acho que foi muito por ele começar a exigir um pouco mais do Trevor Lawrence. Ele vai precisar fazer mais, porque os times vão estar mais prontos pro que o Jacksonville Jaguars vai trazer. Vai ter essa evolução com a chegada do Calvin Ridley. Mas, assim, acho que é um dos palpites mais populares em termos de campeão de divisão. Acho que é o Jacksonville Jaguars. É um dos mais populares. Eu não sei se deveria ser tão automático assim. 9,5 vitórias não é nada de outro mundo. Mas o nível de talento deles não é nada de outro mundo. Eles perderam o right tackle titular. O left tackle deles vai começar a temporada suspenso por 4 jogos. Então, eu não sei. Eu não apostaria minha vida. Aliás, poucas coisas que eu apostaria minha vida, né? Mas apenas que o Gabigol vai fazer um gol em jogo decisivo. Mas eu não apostaria muito no Jacksonville Jaguars. Eu acho que eles são favoritos, deveriam ser. Mas eu não acho que é automático, como muita gente parece acreditar. A questão dos Jaguars serem tão automáticos assim na divisão é mais a competição, né? Se não os Jaguars, quem vai ganhar? O Indianapolis Colts do Anthony Richardson, o Houston Texans do TJ Stroud, ou vai ser o Tennessee Titans, o imorrível Tennessee Titans? Já que você citou, vamos passar para Titans ou quer concluir seu pensamento sobre Jaguars? Pode ser. É só um detalhe. Eu acho que a chave da temporada dos Jaguars é o Trevor Lawrence oscilar menos. Eu acho que ele começou o ano meio ali sobre rédeas do Doug Peterson, melhorou pro final do ano. No final do ano ele realmente foi um dos melhores quarterbacks da NFL. E o próprio jogo de playoffs que eles ganharam provou isso, né? Alguma vez a gente já sentou aqui no podcast e falou, não, o quarterback tem que oscilar mais.
É sempre, tipo, se oscilar pra cima é bom. Se você tá mal, oscila. Mas eu acho que se ele manter uma regularidade, claro, uma regularidade na descendência, na ascendência. Não adianta também ele ficar ali no nível baixo e falar assim, não, tô regular a temporada toda, hein, gente. Então aí não adianta. Mas até no jogo de playoffs que eu falei, né? São 4 interceptações pelo tempo. Muita gente que tá aqui comigo foi dormir nesse jogo. E depois ele ajudou o time dele a virar esse jogo. Então foi, mas idealmente não lance 4 interceptações no próximo jogo pela pessoa. Cara, foi patético eu acordar. Tipo, eu acordei 5 horas da manhã depois daquele dia, porque eu achei que o jogo tava definido. E eu resolvi pegar o celular pra ver se minha aposta, que eu tinha apostado acho que no over de pontos desse jogo, pra ver se minha aposta bateu. Aí tava lá. Bateu, né? Bateu. Colapso dos Los Angeles Chargers. Eu fiquei sentado na minha cama com as luzes todas apagadas, 5 horas da manhã, pensando, caralho, o que eu fiz? Por que eu fui dormir? E aí eu assisti o jogo, e aí voltei a dormir. Foi um jogo engraçado, porque sempre que tem alguém abre vantagem assim, em algum momento alguém faz uma piadinha e fala assim, vai virar, hein? Quem não gritou um vai virar quando o Oscar fez o gol contra a Alemanha? Acho que ninguém esperava. E assim, o Trevor Lawrence, ele tirou o Jaguars do buraco que ele ajudou a colocar, né? É sempre importante. Eu não, ironicamente, estava fazendo piada com o Zach Wilson no primeiro tempo daquele jogo. Zach Wilson não lançou 4 interceptações no jogo de playoff. Então, é esse nível de oscilação que o Trevor Lawrence teve ano passado. E a gente falou, oscilar é bom, mas não assim, né? Pessoal, daqui em diante o podcast é exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link na descrição. R$14 por mês. Tem desconto para quem assinar por 6 meses ou 1 ano por Pix. Você pode assinar mensalmente pelo PicPay também. Tá tudo explicadinho no link na descrição. Te dá acesso a um episódio por semana exclusivo para apoiadores, meus textos nas newsletters. E você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Se você puder, por favor, link tá na descrição. Então, até a próxima. Tchau.